a gente começa falando da nossa saúde. Vamos falar sobre um assunto sério e importante e que todo mundo tem. Quem é que nunca teve febre? Agora, o que fazer na hora da febre? E febre de criança? A gente medica, não medica? Que febre que é perigosa? A febre muito alta, a febre baixa? A gente vai entender sobre febre. Precisamos saber mais sobre febre, viu? A febre que é um sintoma que descreve a temperatura corporal, né? A gente sabe que a gente tem uma temperatura normal. Agora, quando muda, quando ela fica elevada, aí é febre. Algumas vezes a gente não precisa necessariamente tratar a febre, mas a gente vai entender melhor toda essa história com o médico que já está aqui, Dr. Moisés Chensinski. Falei certo? Falou. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, Dr. Moisés é médico pediatra, autor do livro, deixa eu mostrar aqui, olha, aliás, dois livros. Ele tem o Homeopatia, Mais Simples que Parece, e o Gerar e Nascer, Um Canto de Amor e Aconchego. E esses livros são maravilhosos. Se você tá aí, olha, gravidinha, compra já, vai lendo tudo. Se você tá com um bebê pequeno, já vai lendo também, porque quanto mais a gente sabe, mais tranquila a gente consegue ser como mãe, mais tranquilo a gente é como pai também, não é, doutor? A informação não, é tudo, medo, né? Aí, se a gente não tem informação, a gente tem medo. Verdade, a informação é tudo. Então, vamos lá, falar de febre. Febre. Todo mundo já teve febre algum dia e as crianças, volta e meia, tem uma febrinha, né? Isso. Qual é a temperatura normal do corpo e até onde ela não é considerada febre? Para criança e para adulto é diferente. A gente considera a febre da criança acima de 37,5, no adulto é acima de 37. E, na verdade, a questão é quando a gente começa a perceber que ela começa a dar um mal-estar. O mal-estar da febre é uma sensação que aquela, sabe, não sei o que eu estou sentindo, é alguma coisa que vai aparecer. Às vezes vem um tremor, às vezes vem uma transpiração. A sensação assim, puxa... Dá uma prostrada, né? Eu com uma febre largadinha fico... mesmo. largadinha. A criança, cansada. por exemplo, tem muito mais resistência à febre do que o adulto. Às vezes a criança tá com febre e a gente Às vezes, não percebe. febrão. E a criança está correndo. E como a criança corre, transpira, fica com o rosto vermelho, normalmente, então você já acha que não tem nada. Quando a criança começa a dar aquela caidinha e a mãe chega perto, ou então, à noite, quando a criança está dormindo, a mãe vai dar seu beijo de boa noite na criança e percebe aquele calor irradiando. E aí ela vai medir a temperatura e a maior parte das vezes ela acerta e está realmente com febre. Qual febre é mais perigosa? Aquela febrinha de 37,5 até 38 ou a febre acima de 38,5? A febre não é perigosa. A febre é um sintoma que alerta a gente a respeito de alguma coisa que pode estar provocando. Se você for falar com pediatras tradicionais, por exemplo, muita gente não aceita isso. Mas, por exemplo, eu trabalho com homeopatia e mesmo os pediatras mais antigos reconhecem aquela febre da dentição. E a febre da dentição é uma manifestação, uma elevação de temperatura reacional a um processo inflamatório que pode acontecer na gengiva por conta da erupção de dente. Qual é o perigo de uma febre de dentição? Muito pouco. A grande preocupação, o que deixa todo mundo apavorado, é a convulsão febril. E a convulsão febril ela não acontece com altos graus de temperatura. Ela depende muito mais, primeiro, de tendência particular, tendência familiar. Se tem alguém na família que já teve a convulsão febril, essa criança precisa ser observada mais precocemente quando ela começar a apresentar uma elevação da temperatura. E a outra questão, que é a mais importante, é a subida brusca e a queda brusca da temperatura. Isto pode desencadear. Então, por exemplo, você está agora com 36 de temperatura. Se a sua temperatura em 5 minutos subir para 38, é muito mais arriscado do que se a sua temperatura levar 2 horas para chegar em 39,40. O grau de febre não determina a gravidade da doença. Agora, a convulsão febril acontece também com febre baixa? Não é só em febre alta? Não. Ela pode acontecer com 37,5, 37,8. Depende da temperatura, da velocidade que subiu. Que essa temperatura assim sobe. como aquele hábito que tinha, leva para o pronto-socorro, bota e faz banho de gelo, a queda brusca da temperatura também pode levar à convulsão febril. Então, não se deve baixar a temperatura bruscamente, nem permitir que ela suba muito rapidamente. Percebeu que ela está começando a subir muito rapidamente, existem algumas coisas que podem ser feitas já para prevenir essa situação. Hidratar, muito líquido, sempre é importante. Aquela ideia de que a criança está com frio porque ela está tremendo e aí a mãe vai lá e agasalha. Você, com isso, impede a perda de calor pela pele, que a criança vai transpirar
Nessa transpiração, esse suor vai ser evaporado e aí ela perde temperatura. Agora, doutora, é um desconforto danado, né? Eu, quando tô com febre e tenho frio, eu quero ficar agasalhada. Pois é. É difícil não se encher de Mas cobertor aí já é o nesse adulto, momento. né? A criança não. A criança, muitas vezes, isso é uma coisa muito clara, né? A mãe, muitas vezes, sente o sintoma pela criança. Então, ela olha, fala que está com temperatura mais alta, pronto, ela começa a falar, não, você não precisa correr, para de correr. E a criança está correndo porque, para ela, não muda nada. está tudo ótimo. O grande problema não é a febre, é o que está por trás da febre. Então, se você tem uma pneumonia, você precisa tratar a pneumonia. Se você tem um resfriado, você vai tratar o resfriado. Vai depender muito daquilo que provoca o sintoma febre. Febre é um sintoma. Febre é um sintoma, é como se fosse um alerta. Isso. Agora, esse sintoma pode ser acontecer de algumas formas diferentes. Então, a febre alta tem um significado diferente da febre baixa? A febre é uma forma que o teu corpo tem de reagir. Então, ela é uma característica individual. Não tem essa história, por exemplo, meu filho está com febre de 39, de quase 40, então ele está com uma infecção bacteriana. Mais ele grave? Está com uma amidalite, por exemplo. Você tem, por exemplo, quadros virais. Uma das características do sarampo é que hoje em dia a gente não vê mais sarampo. Era febrão, 39 de temperatura. E sarampo provocado por vírus. Por outro lado, você tem quadros de meningite bacteriana graves. E eles são tão graves que eles impedem a reação do teu organismo. Você vai medir sua temperatura, está em 35,5. Você está fazendo hipotermia. Tua temperatura cai e não sobe. Então, aquela criança, é muito mais comum você ver criança com 39 do que adulto. Porque a criança tem uma energia que ela precisa jogar para fora. E essa energia ela acaba tendo não só para a atividade, mas também as reações delas. As reações delas são muito mais fortes, são muito mais intensas. Por isso, quando a gente medica a febre em criança, essa sensação de prostração no adulto, por exemplo, ela pode acontecer com 37,2. Com 37,2 a criança normalmente está pulando por aí, você nem imagina que ela possa ter com algum processo. Tanto que a gente considera até 37,5 um estado subfebril. Acima de 37,5 estado febril, e você vai medicar, se for medicar, e aí já posições, não só controvérsias, mas posições diferentes, mas, por exemplo, tem gente que orienta a medicar só acima de 38,5, que a gente fala, nossa, mas 38,5, febrão, nem sempre é um febrão. É verdade que o corpo, através da febre, ele está reagindo àquela doença? Isso. E que se a gente medica e corta, por exemplo, a febre, a gente atrapalha a própria reação do corpo, do organismo? Exatamente isso. A gente tem aquela situação, a febre é assim, eu tenho uma bactéria ou vírus que invadem meu organismo, eles ligam um alerta. Esse alerta vai promover um processo inflamatório que é a defesa contra essa infecção. As substâncias, os linfócitos, as nossas células que vão proteger o nosso organismo, protegem de uma forma como aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, alguns vírus e algumas bactérias não trabalham muito legal. E aí, nessa não trabalhada, você consegue programar o teu organismo a reagir sozinho contra essas infecções. Isso é muito comum em criança. A criança começa a ficar meio largadinha, espirrinho, você fala, ih, ela vai ficar doente. Quando chega amanhã, não aconteceu mais nada. Ela já conseguiu se livrar sozinha desse tipo de quadro de agressão que ela pode ter sofrido. Bom, então, para a gente concluir, o que é importante quem está em casa saber sobre a febre? Ela é um sinal, ela está te avisando de alguma coisa. Isso, a primeira coisa, tem que ter na mão o telefone do pediatra. Está com febre? Liga para o médico. Quem medica a febre é o médico. Por isso o pessoal no começo do ano começa aquela história assim, a gente quer aquela receitinha para a escola, para ter na escola para poder medicar a criança se ela tiver febre. Quem medica não é o professor, não é a auxiliar da escola. Quem medica é o médico. Então, se a criança tem uma febrinha na escola, e a escola, às vezes, liga para a mãe. Isso. Seu filho está com febre, está com 38. A gente pode dar, aí falar as gotinhas? Antitérmico, tá. Não? Depende. Como é que ele está? Não, ele está largadinho, prostrado. Tá, você vai dar o antitérmico na intenção de melhorar a qualidade de vida. Você está com febre, você não come direito, não toma líquido, fica largadinho, dá as gotinhas de antitérmico. A criança acorda, desperta, baixou a temperatura, ela come, ela toma líquido, ela tem condições melhores de reagir contra aquele processo infeccioso. Se além de estar doente, ela não come, não toma líquido e fica largadinha, as condições dela ficam mais difíceis de reação. Nessa situação, ela consegue reagir melhor. Agora, sempre o ideal é
que essa criança seja examinada. Tá, porque a febre é um sinal, então precisa descobrir o que é que está ocasionando essa febre. Muitas vezes é uma meningite, estamos falando de meningite para colocar alguma coisa grave, mas pode ser um resfriado. A meningite, quanto antes você tiver o acesso ao diagnóstico, antes você trata, antes você tem maiores as chances que você tem de uma recuperação. Isso vale para quadros bacterianos ou para quadros virais. Aquela história, não, que se é uma amidalite com pus, a febre vai ser alta. Ou não. É cada criança, cada um de nós reage de uma forma específica. Agora, então, se a criança está bem, mas está fazendo uma febrinha de todo dia, 37,5, 38, todo dia, mas ela está bem, está brincando e a mãe está observando essa febre frequente. Tá. Precisa avisar e precisa tomar uma providência. Tudo aquilo que te preocupa e que te incomoda, você deve ter um acesso a conversar com o pediatra. Ah, mas olha, é sábado. Puxa, eu vou levar ele para o pronto-socorro sábado com 38 de febre. Se você está pensando em dar antitérmico, vai. Porque é o médico que vai olhar e falar assim, olha, ainda bem que você trouxe agora, porque daqui a 2 dias ou daqui a 1 dia esse quadro podia agravar. E o médico vai ter o bom senso de avaliar e entender que a mãe, a avó, as pessoas que convivem com essa criança sabem dizer para o médico assim, ó, olha, eu não sei o que ele tem, mas ele está doente. E aí, eu não sei o que ele tem, mas ele está doente, é muito melhor para o médico do que, olha, eu achei que ele tinha uma coisa parecida com o que o outro teve outro dia, peguei um remedinho que era um antibiótico que eu tinha em casa e já dei para ele. É muito melhor a gente prevenir e começar o tratamento adequadamente. Então, quanto antes falar com o médico, melhor. O médico já sabe que quando ele se forma, ele disponibiliza muita coisa da particularidade da vida dele. Então, ele tem o atendimento do consultório, o pediatra normalmente fornece o telefone, tem sites, tem e-mail, e a gente tem sempre a tentativa do contato rápido. Não deu para falar comigo que sou o pediatra do seu filho, vai ao pronto-socorro. Perfeito. Ai, muito bom a gente ouvir isso de um médico respeitado, um médico sério, naquele que a gente pode confiar, né? Porque às vezes eu sei que você como mãe, como eu também, em algumas situações fiquei constrangida de pensar, puxa, é só uma febre, será que eu levo mesmo no pronto-socorro? A gente ouviu agora que você está te preocupando, se a criança está apresentando febre, não é nem eu, nem você que vai medicar. E mais a gente precisa procurar alguém que estudou para isso. Só mais uma coisinha, criança com febre não vai para a escola. Criança com febre não vai para a escola. Porque além de ela estar doente, se ela estiver doente, ela está colocando em risco outras crianças pelo contágio. Aliás, se você está com uma suspeita de uma doencinha, qualquer coisa, criança ou adulto, é melhor você ficar na sua, porque tem que pensar sempre no próximo, né? Exatamente. Eu conversei com o Dr. Moisés Chensinski, autor dos livros Gerar e Nascer, Um Canto de Amor e Aconchego, Homeopatia, Mais Simples do que Parece. Recomendo a leitura e volto a falar. A gente, quando tem filho, tem uma responsabilidade gigante. Tem que entender que é realmente séria essa missão que nos foi dada. Então, quanto mais informação, melhor, tá? E o contato é o www.doutormoisés.com.br, doutormoisés.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Gostei de aprender mais sobre febre, viu? Bom, à disposição. Precisava aprender. E eu que já achava que... Porque eu tenho filho velho já, né? Tem filho de barba, de 20 anos. Falei, eu já sei essa história. Mas que nada, eu já aprendi um pouco mais. Que bom. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Sempre bom, né? A gente nunca deixa de aprender, viu? Nunca.